E aí, meu povo, muito bem-vindo a mais uma live, mais um podcast aqui da Pílula do Crescimento da Advocacia. Todo dia, 1 da tarde, uma nova pílula para você, advogado, crescer o seu negócio, o seu escritório, a sua advocacia. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha aqui no Instagram e também você que nos ouve pelo Spotify lá no podcast Pílula do Crescimento da Advocacia e também você que nos ouve pelo YouTube no canal Direito em Minutos. Muito bem-vindo. O tema de hoje, a pílula de hoje é: advogado pode vender? E aí? Vocês que estão chegando aí e estão ao vivo aqui comigo no Instagram, @renan.nss, já me responde essa aí. Advogado pode vender? Advogado pode exercer a venda? Pode fazer vendas? Bom, esse é o tema de hoje. Quem quiser comentar, já pode comentar. Quiser acrescentar alguma coisa aqui para discutir com a gente, tá? Você que está chegando agora, já vai deixando o like aqui. Já compartilha para mais advogados entenderem essa questão das vendas na advocacia, né? Vamos ajudar mais pessoas. E para ajudar mais pessoas, você precisa deixar o like aqui e também compartilhar, chamar um amigo para estar aqui todo dia aprendendo e crescendo com a gente. Mas vamos lá. Advogado pode vender? Primeira coisa aqui, não parte de uma premissa. Sim, advogado pode vender. Além disso, o advogado deve vender, tá? Você deve vender, é uma obrigação sua. Quem não vende não consegue pagar as contas, é simples assim, tá bom? Então, algumas premissas precisam ficar bem claras aqui. Sim, advogado pode vender, não é proibido. 2, o advogado deve vender, senão ele não vai pagar as contas, ele vai quebrar, tá bom? E tendo em vista isso, né, nós precisamos diferenciar algumas questões, tá? Antes disso, né, uma terceira premissa: todo mundo é vendedor, tá? Então, é natural, é da natureza. Todo mundo está vendendo algo. Se você, por exemplo, trabalha em algum escritório de advocacia, você está vendendo ali. Se você é empregado, por exemplo, empregado, secretária ou um advogado empregado, você está vendendo ali a sua hora. Mas você está vendendo, até porque tem diversas pessoas que poderiam estar no seu lugar. Então você vende a sua hora, você recebe um salário para você prestar ali aquelas horas ali, certo? Ou você pode estar vendendo também a sua imagem. De repente a sua imagem fez você entrar nesse escritório, nessa empresa, porque a sua imagem também te vende. Se você tem uma imagem muito ruim, pode ser que você não consiga oportunidades na vida, isso vale muito. Inclusive já fica a dica, você que não investe na sua imagem, já fica atento, já começa a se vestir melhor, já começa a se maquiar melhor, você que é mulher, você que é homem, né? Uma roupa legal, um terno legal, porque isso vende a sua imagem, vende tanto para o seu cliente como também para os escritórios que vão te contratar. Então todo mundo é vendedor. Eu, como advogado, eu vendo o meu serviço para o meu cliente, tanto pela minha imagem como pela minha competência, pelo meu histórico de ter sido gerente do INSS, servidor do INSS. Eu vendo para o meu cliente por meio dos produtos e dos vídeos, né, que eu posto na internet dando informações. Com aquilo ali eu passo autoridade. Eu estou sempre vendendo, só que sem ser vendedor. Esse é o segredo e é a pílula que eu quero trazer para vocês na live de hoje. Você tem que vender sem ser um vendedor. Todo mundo quer comprar algo, todo mundo adora comprar, né? Quem adora comprar? Comenta aí, todo mundo adora comprar. Eu abro o site da Amazon aqui todo mês e compro ali um monte de negócio que às vezes eu nem uso. Todo mundo adora comprar. Só que todo mundo odeia um vendedor. Ninguém suporta vendedor. Você compra na Amazon todo mês, né? Assim como eu. Agora, chega um vendedor da Amazon aí na sua porta da sua casa batendo palma e falando: oi dona fulana, oi dona, né, ciclano, oi seu fulano, eu sou o vendedor da Amazon, queria apresentar aqui os nossos produtos aqui para o senhor, aqui, ó, se eu comprar comigo aqui vai ter um preço diferenciado, aqui está o meu catálogo. Todo mundo odeia isso, tá? O que isso tem a ver com a advocacia? É que você, advogado, você também é um vendedor. E as pessoas querem te comprar, as pessoas precisam de você. Só que elas odeiam vendedor. Elas odeiam o advogado petulante, chato. Por isso que aquelas estratégias de ficar ligando para cliente, indo atrás de cliente, batendo na casa do cliente, isso não funciona, tá? Isso é péssimo, isso prejudica a sua imagem, isso prejudica a imagem da classe e isso é antiético acima de tudo, né? Então, muito mais importante do que você oferecer um produto é você se vender de forma indireta, por meio da sua imagem, por meio do seu conteúdo, mostrando para o seu cliente que ele tem algo a ganhar com você, que ele tem um problema que às vezes ele nem sabe, mostrando para o seu cliente que ele tem uma dor ou um desejo que às vezes ele nem sabe,
Por exemplo, no caso do divórcio, por exemplo, aliás, no caso da Maria da Penha, a Maria da Penha é um bom exemplo. Tem mulher que ela é agredida pelo marido e ela nem sabe que aquilo é agressão. Vocês já pararam para pensar nisso? Acontece demais, mas muito mais do que vocês imaginam. Às vezes o marido empurra ela e ela acha que é normal, às vezes xinga ela, às vezes pega no braço muito forte e aperta. Tudo isso são agressões, né? Sem falar agressões verbais, ameaças, enfim. E muitas dessas mulheres, elas não sabem que isso é agressão. Elas acham que isso é normal. Por quê? Porque na hora que o marido dela chega e dá um empurrão nela e xinga ela, isso é muito comum, tá, gente? Mas muito comum. Ela olha no subconsciente dela e ela lembra do pai dela, que fazia a mesma coisa com a mãe dela. E a mãe dela nunca fez nada, ela fala, é normal, né? Eu sou mulher mesmo, eu tenho que aguentar tudo isso aqui. Então, olha só que interessante. Essa mulher, ela nem sabe que ela tem realmente um problema, que ela tem uma dor, que ela é vítima de abuso, que ela é vítima de agressão. Então, você, advogado, olha só, você não vai bater na porta dela e falar, olá, tudo bem? Eu sou o Dr. João Advogado, trabalho contra maridos agressores. A senhora quer comprar uma ação uma ação de divórcio ou uma ação contra esse marido aí, alguma coisa nesse sentido? Não, gente. Não, ela não vai comprar esse tipo de coisa. Então você tem que primeiro ser interessante para ela, você tem que mostrar a informação, você tem que explicar para ela que aquilo é uma agressão. Então veja que uma das melhores técnicas é você informar ela, você fazendo um vídeo explicando. Você sabia que se o seu marido faz isso na sua casa, você sabia que isso é uma agressão? Não aceite que isso aconteça com você, tome providências, busque seus direitos, você pode fazer isso, isso e isso, procure um profissional de sua confiança, ele vai te orientar qual ação judicial que ele vai tomar, o que ele vai fazer, se vai ser uma medida protetiva, se vai ser um divórcio, se vai ser uma conversa, mas ele vai te orientar. Você entendeu que esse tipo de atitude você vende muito mais do que ficar lá batendo palma e oferecendo um serviço para a pessoa? Então imagina a quantidade de... Cara, só eu na minha vida eu já ouvi tantos relatos igual a esse de mulher que é agredida e nem sabe, nem acorda pra vida para saber que é uma agressão, porque é cultural, a gente vive num país machista, né, que isso acontece. Então vocês entendem essa questão? Então, como que você pode vender o serviço seu de forma muito mais inteligente e eficiente? É não oferecendo produtos. Então, muita gente critica o código de ética, né? O código de ética da advocacia proíbe a gente fazer essa propaganda, oferecer serviço. Cara, o fato de proibir ou não, isso aí não vai mudar nada, porque essa estratégia é a pior possível, né? Você vai ligar para as pessoas e vai oferecer divórcio, você vai oferecer inventário, né? A melhor forma é você gerar valor, é você gerar autoridade, é você levar informação. Tá? Então, por isso que sempre nos finais dos vídeos a gente fala, procure o seu advogado de sua confiança para ele te informar. O advogado da confiança dela a partir daquele momento é você que fez esse vídeo. Então, não queira ser um vendedor, tá bom? Não queira ser um cara que fica oferecendo produtos. Eu até falei na live de ontem, na pílula do crescimento da advocacia de ontem, de um cara, né, um colega meu aqui que foi demitido de um banco e toda hora advogado ligando para ele, o senhor tem verbas a receber, eu sou advogado trabalhista, vamos processar essa empresa. Gente, isso é horrível. Além de ser antiético e errado, isso é horrível, isso não gera valor, tá? Não faça isso. Gere valor, procure dar informação para essas pessoas. No caso do previdenciário, por exemplo, você vai ficar ligando para o cara oferecendo aposentadoria, isso é horrível, né? Gere valor, gere conhecimento, leva informação para essas pessoas, construa autoridade, construa uma imagem legal. Isso vende muito mais do que aquela venda direta, tá? Não vai por esse caminho, beleza? Lembrando aqui uma coisa que eu anotei, né? Advogado pode vender? Pode sim e deve, porém aqui uma ressalva. Não pode fazer aquela prática mercantil, aquela prática comercial. Então sim, você pode vender, mas sem exercer a prática comercial. O que é a prática comercial? É aquele sensacionalismo, né? É fazer promoção, é divulgar preço, é fazer venda direta, oferecer serviço, isso não pode. Mas você pode vender indiretamente, postando ali conteúdos, levando informação, como eu disse anteriormente, tá bom? Outra coisa que eu coloquei aqui, você não pode parecer que você só quer vender, tá? Você não pode parecer. Então, por exemplo, digamos que chega um cliente no seu escritório. Antes de você oferecer um produto, um contrato, converse com esse cliente. Entenda a dor dele, entenda a dúvida dele. Muitas vezes ele só quer um acolhimento. Ele quer que você ouve ele ali para entender o problema dele. Se for um problema previdenciário, por exemplo,
ela só quer que você ouve, né, a história dela, a dificuldade que ela teve no INSS, como que eles trataram ela, pergunta o nome dela, pergunta onde ela trabalhou, pergunta o que que ela espera de uma aposentadoria, qual que é o valor que ela espera. Então, assim, não fica querendo parecer que você só quer vender um serviço. Isso prejudica a sua imagem. Ninguém aguenta. Eu vejo que quando eu, por exemplo, quando eu sou cliente, que eu chego numa loja e o cara fica descaradamente só tentando vender, cara, isso só atrapalha, isso só prejudica. Eu quero correr daquela loja. Então, até no atendimento com a cliente, quando você estiver atendendo, por exemplo, um cliente no seu escritório, uma dica importante é: não fica querendo vender, não. Ah, vamos tentar esse LOAS, vamos fechar esse contrato, vamos fazer esse tipo. Não. Gere valor para essa cliente, converse com ela, passe confiança, pergunta o que ela precisa, né? Tem advogado por aí que só quer vender, que só quer... Esse negócio de ações em massa, por que eu sou muito contra ação modelão, ação de massa? Porque o cara quer pegar 100, 200, 300 contratos, não analisa o caso, para cobrar uma entradinha ali ou um valor mensal, empurrar um monte de ação no judiciário que não tem a menor viabilidade, só para faturar ali um valor X, só para ter volume, né? Eu sou totalmente contrário a isso, respeito quem faz, mas eu acho que a advocacia, gente, ela é muito mais do que isso. O advogado tem que entender que a advocacia é uma função de credibilidade, uma função de seriedade, uma função que você tem que analisar os detalhes de cada caso. Porque, como eu disse ontem também, se você faz isso, cara, é melhor logo deixar a inteligência artificial fazer isso, então. Porque se for só para fazer uma ação copia e cola, não entender os detalhes do seu caso, não entender os detalhes do seu cliente, cara, a inteligência artificial faz, se for para fazer isso. Então, um dos motivos que eu falo que a inteligência artificial vai tomar o lugar dos advogados é isso. É porque os advogados estão preocupados só em números, várias ações, protocolar. Cara, isso aí já tem robô que faz melhor. E ainda faz melhor, o robô faz melhor. Então, vamos ter cuidado, né? Vamos tratar cada caso como se fosse uma vida, como se fosse um cliente, né? Uma pessoa por trás ali, um cliente que realmente merece esse respeito. Beleza? Entenda a importância da sua função. Uma das coisas que eu sempre falo também é o que a advocacia, gente, ela é uma função sóbria, tá? Por mais que tem muito coach, muito professor, muito mentor de advogado por aí, afirmando que advogado pode estar de qualquer jeito, que advogado pode fazer dancinha, que advogado pode fazer meme, que pode não sei o quê. Eu tenho várias ressalvas contra isso. Sabe por quê? Pergunta para as pessoas que você conhece, faz uma pesquisa você aí, se você duvidar do que eu falo. Se elas preferem contratar um advogado que tem uma imagem de respeito, faz essa pesquisa. Uma imagem de respeito, um cara que só passa confiança, credibilidade. Você olha ali nas redes sociais dele, tá um cara de terno, tá um cara passando uma informação com confiança, com credibilidade. E aí depois você mostra um cara que tá lá de terno e short, fazendo dancinha, um cara que tá fazendo piadinha o tempo todo, né? Não tô falando que você tem que ser aquele advogado chato, não, mas faz essa pesquisa aí. Pega a imagem de um advogado que passa total autoridade, um cara com a imagem, né, de autoridade, e pega um outro que é molecão, que só quer fazer brincadeira e palhaçada e dancinha. Pergunta para as pessoas que você conhece quem que elas preferem contratar. Quem que elas confiaria mais se tivesse os dois? Faz essa pesquisa e me fala. Você vai ver que a grande maioria vai confiar mais no cara que passa essa credibilidade. Então, não estou falando que você tem que ser aquele advogadão antigo, chato, dinossauro da advocacia, não é isso. Mas entenda, gente, que a advocacia é uma função muito séria. É bem semelhante à medicina. Você lida com vidas. Não é só um LOAS para você fazer 100 LOAS no mês. Não é só um divórcio para você fazer 100 divórcios no mês. Não é só um inventário para você fazer 100 inventários no mês. Mas sim uma mãe que tem um filho autista que está passando por dificuldade e ela quer esse respeito, esse acolhimento, tá? É uma mulher que está sendo agredida pelo marido e que está precisando de um divórcio e está triste pelo divórcio e precisa não só de um divórcio, mas precisa de um acolhimento, precisa ali de uma orientação, precisa se sentir ela precisa se sentir segura, né? Ela precisa se sentir segura diante da confiança que você passa para ela. Então, pensa no médico, por exemplo, né? Pensa no médico. Digamos que você vai fazer uma cirurgia no coração, né? Ó, o Rafael Araújo comentou, com toda certeza.
tem que ter uma boa postura. Exatamente, gente. Então, muito cuidado para não cair em papinho de coaches por aí, de mentores por aí, e entrar nessa onda da brincadeira, da zoação, tá? Não é por aí. E olha que eu sou descontraído, tô aqui de camisa, tô aqui, mas tudo tem um limite, tá? Entenda o limite das coisas para não perder a sua autoridade, que isso custa caro. Pensa no médico, por exemplo, que vai fazer uma cirurgia bem grave no seu coração. Olha esse exemplo. Esse exemplo vai trazer ainda mais clareza para vocês aí, que tem muita gente indo para o caminho errado, tá? E como nós estamos falando de venda aqui, tem tudo a ver. O médico vai fazer uma cirurgia no seu coração, uma cirurgia bem complexa, de alto risco. E aí te apresentam dois médicos. Um é um cara todo sério, casado, tem filhos, vai na igreja. Não que isso seja sinônimo de retidão ou de autoridade. Só analisa e me dá a resposta. Um é um cara casado, sério, vai na igreja, e quando você olha no Instagram dele, você só vê isso, né? Pode ser que ele até, né, fuma cigarro eletrônico, toma Heineken e o pau tora, mas na rede social dele, que é o que você vê, tá lá um cara com esse perfil. Um cara informando sobre cirurgia, informando sobre coração, um cara de jaleco, um cara explicando sobre como fazer um procedimento cirúrgico, como cuidar da saúde, sempre de jaleco, sempre de terno, sempre na clínica médica, um cara de respeito. Aí o outro médico, você olha, é um cara que está fazendo dancinha, é um cara que está fazendo piadinha, é um cara que está lá de short na praia, é um cara que ontem estava na balada, postou uma foto na balada. Não tem nenhum problema, todo mundo pode rir, né? Mas ele estava na balada ontem, hoje ele já postou uma foto tomando uma Heineken, depois da cirurgia, depois do expediente. Ué, ele pode depois do expediente, qual que é o problema? Não tem nenhum problema, mas eu te pergunto, qual médico você vai querer que faça a sua cirurgia? Esse aqui, que só tem conteúdo e foto de terno na clínica, ou vocês preferem esse aqui, que é o cara que estava ontem postando stories lá na baladinha e hoje tomando Heineken pós-almoço? Pensa nisso. Eu, com toda certeza, me sentiria mais confiante, né? Eu ficaria mais confiante com esse aqui, com esse profissional que passa seriedade. Na advocacia não é diferente, tá? Então a gente precisa tomar cuidado e entender que a advocacia não é igual vender cimento, não é igual vender tijolo, tá? A advocacia precisa também dessa confiança, precisa também dessa seriedade, precisa desse respeito, tá? Não é que você tem que ser chato, não é que você não pode brincar, não é isso. Mas muito cuidado para você não perder o respeito, porque isso vale muito mais, tá bom? Então, como nós estamos falando aqui sobre vendas, né? Advogado pode vender? Pode. Deve vender. Todo mundo por natureza é vendedor de alguma coisa, ou você vende o seu tempo, ou a sua imagem, ou o seu serviço. Todo mundo vende algo e o advogado não é diferente. Então o advogado pode e deve vender sim, se não vender vai até quebrar. Só não pode exercer práticas comerciais, práticas mercantis, promoções, essas coisas. E quando vocês forem vender, vocês que é advogado, quando vocês forem vender, lembra do que eu estou falando. Todo mundo prefere comprar de alguém que passa autoridade, que passa confiança, que passa conhecimento, muito mais do que aquele cara que passa piadinha, brincadeirinha, o cara legalzão, o cara que brinca pra caramba, tá? Pode ter certeza disso. Então, se você quer crescer, se você quer se tornar esse advogado referência, esse cara que as pessoas confiam, esse cara que as pessoas olham no Instagram e falam, realmente, é nesse que eu vou, invista nisso que eu tô falando, invista numa imagem com mais sobriedade, com mais autoridade, tá? Sem essa onda que tá tendo por aí, tá bom? Pode descontrair? Claro que pode. Eu até vi um médico esses dias, tem alguns meses, que uma amiga minha aqui da cidade foi fazer o parto, e aí o médico fez uma dancinha com ela, cara, antes do parto para relaxar ela. Eu achei sensacional. Sensacional. Então você percebe que não precisa você ser um chatão, não é que você tem que ser sem graça, chatão, não. Mas ele fez a dancinha, olha só, com uma finalidade, junto com a cliente. A finalidade era do trabalho, então ele estava fazendo a dancinha para relaxar a cliente, para ela fazer um parto legal. Olha, eu achei sensacional isso aí. Então ele estava dançando com a cliente ali, para ela ter um parto legal, bem mais relaxada, dentro do hospital, com o traje do médico. Então olha que legal, ele passou a autoridade, né, com o traje, com o lugar, com o ambiente. E ainda assim, ele foi descontraído, né? Porque a gente também não gosta daquele cara super chato, né? Tanto é que eu brinco aqui direto, eu sempre trago um pouco de descontração, mas sem perder o respeito. Esse médico foi certeiro, ele conseguiu unir as duas coisas. Ele foi divertido,
ele foi legal, mas manteve o profissionalismo. É isso que você tem que fazer na sua advocacia para você vender cada vez mais e de forma mais fácil, tá? Pega esse exemplo desse médico. Deixa o like aqui se você gostou dessa dúvida. Comenta também se você achou bacana, beleza? Tenta unir essas duas coisas no seu escritório, na sua advocacia. Tenta ser aquele cara que brinca, que consegue ficar descontraído o clima, né? Tenta brincar, tenta não ser um chatão, mas sem perder o profissionalismo. Saiba que você lida com vidas, tá? Então, enquanto você faz uma dancinha e posta aí, o seu cliente está vendo lá na casa dele, ansioso, às vezes sem comer, sem ter alimento, contando com o seu processo de aposentadoria, com o seu auxílio-doença, com o seu LOAS. Então, cuidado para não perder essa autoridade, não perder esse respeito, porque respeito e autoridade é muito difícil de conseguir, de conquistar, mas é muito fácil de perder. Então, eu aconselho os senhores a não perder essa seriedade. O Rafael Araújo fez um comentário bem legal. Ele falou que acha legal diferenciar a rede social particular da profissional. Rafael, eu não acho legal. O seu comentário foi bem legal, foi bem importante nesse contexto, mas eu vou dar a minha opinião aqui, né? Eu não acho legal diferenciar. Sabe por quê? Porque aí você vai incorrer num problema, tá? E aí eu quero saber se vocês concordam comigo ou não. Comenta aqui se você concorda ou não. Eu vou explicar. Se você separa a rede social da profissional, a profissional vai ficar insuportável, vai ficar chata. Porque você vai postar só coisa profissional. E aí você já incorre num outro erro, que é ficar o chatão, o cara que só posta informação. Isso aí também ninguém aguenta, tá? De todo o coração, tá? Eu estudo marketing há alguns anos e eu garanto pra você, ninguém segue perfil de empresa. Ninguém atolera perfil de empresa. Então não adianta, Rafael, você fazer só o perfil profissional com informação. Ninguém vai te seguir, ninguém vai aguentar. Tem que ter uma pitadinha de vida pessoal, você na sua casa, você comendo uma pizza. Coisas normais que vai aproximar você, advogado, do seu público. Tá? Eu ensino isso lá na mentoria. Você tem que aproximar a sua imagem do seu público, mostrando que você é uma pessoa normal, que assiste o Cruzeiro cabuloso jogando, que vai no estádio, mas nada que perca a autoridade. E por outro lado, Rafael, se você faz um perfil pessoal e fala assim, bom, esse aqui é o pessoal, eu vou descer o pau, né? Só foto de sunguinha, Heineken, balada e xingamento, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Não pode também, por quê? Lá no seu perfil pessoal, você vai ter muita gente te seguindo, né? Os seus amigos, você vai ter ali os seus parentes, né? Pelo menos as pessoas próximas vão ter. E vocês não podem esquecer que esse pessoal também são seus clientes. Se não são clientes agora, vão ser no futuro. Por quê? No meu caso, por exemplo, eu sou previdenciarista. O meu pai vai aposentar, o meu tio, minha tia vai aposentar uma hora, a minha vizinha, né? Enfim, todo mundo que me segue ali vai aposentar. E eles vão procurar quem? Eu, que sou advogado previdenciarista de confiança deles. E aí, se eles têm aquele perfil pessoal, já que eles são próximos, né? Os amigos, só vê eu fazendo doideira, cara, eles vão falar assim, olha, esse advogado aí, ele é bom, mas eu vou procurar outro, porque aquele ele passa mais autoridade. É por isso que eu tenho um monte de cliente, olha isso aqui que eu vou falar. Eu tenho um monte de cliente que tem filho advogado, tá? Que tem esposa advogado, mas o cara me procura. Por quê? Porque ele vê o filho ali como um cara que não passa respeito. Porque ele vê o filho só jogando bola, não sei o que, brincando. Já teve cliente que falou pra mim, ó, não fala com meu filho não que eu te procurei. Senão ele vai ficar chateado. Porque tem que ter essa balança, sabe? Então o marketing, no fim das contas, para você vender bastante, vender bem, vender com autoridade, é você contrabalancear isso aqui. Você passa autoridade, passa confiança, passa conteúdo, mas também você tem que passar um pouco de vida normal, um pouco de coisas normais da vida, futilidades da vida, sabe? Cenas do seu dia a dia. Isso é importante, beleza? A sua contribuição foi sensacional para a gente arrematar aqui. A Sandra Barros comentou. Vai deixando o like. Vocês que gostaram dessa dica, vai deixando o like. Ó, a Sandra Barros comentou. Concordo. A gente gosta de saber um pouco da vida pessoal. Passa mais confiança aos clientes. Olha só. Tá vendo? A Sandra Barros é uma seguidora querida nossa aqui. Ela não é advogada. Ela é uma pessoa comum, uma cliente, né? E ela falou, olha só, ela gosta de saber um pouco da vida pessoal. Gente, a gente ama a vida pessoal, né? Por que a Virgínia tem lá mais de 40 milhões de seguidores?
Porque a gente quer ver a vida da Virgínia, o que ela faz, o que o Zé Felipe está fazendo, o que as criancinhas dela tá fazendo. A gente quer saber isso, né? Então isso é importante. Só que tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite. Então entendam esse limite. Entenda quando deixa de ser vida pessoal. Entenda quando deixa de ser vida pessoal e começa a ser perca de autoridade, tá bom? Mas é importante sim você aproximar dos clientes de vocês. Bom, gente, essa foi a pílula do crescimento da advocacia de hoje. Obrigado para quem nos acompanhou. Amanhã a gente volta nesse mesmo canal, nesse mesmo horário com mais uma dica. Se você gostou, comenta para mim aí qual foi a dica que você mais gostou, o que você achou interessante aqui na live de hoje. E tamo junto, beleza? E compartilha aí para mais pessoas assistirem e refletirem sobre o que a gente trouxe. Amanhã tem uma dica nova. Um abraço, até mais.